Esta semana, um dos nossos honrados políticos bravou em alta voz dizendo: é preciso independência entre os poderes da República, referindo-se, claro, à interferência do Poder Judiciário ali no Poder Legislativo, mais precisamente junto ao Senado, decretando, entre aspas, a prisão domiciliar ou no período da noite de um dos nossos senadores. É preciso independência entre os poderes. Hoje, um outro povo, mais precisamente os catalães, gritaram em alto bom som, saíram dos seus lares, tomaram ali as ruas de Barcelona, ali naquelas regiões, dizendo: queremos a independência da Espanha. Um outro povo, o Kosovo, também tem gritado em alto e bom som: queremos a nossa independência. Queremos ter um lugar para chamarmos de pátria. E, no último dia 7 de setembro, a nossa nação também comemorou um brado dado há alguns anos atrás pelo primeiro imperador, Dom Pedro I, que às margens do rio Ipiranga, conforme ali retrata aquele quadro tão famoso no Museu do Ipiranga, dizendo: independência ou morte. E nesta oportunidade, meus amados irmãos, ao contrário de todas estas frases célebres, de todos esses desejos, nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o tema vida cristã, vida de dependência. Vida cristã, vida de dependência. E nós vamos usar inicialmente o texto do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, que diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Repito: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vida de dependência. Vida cristã é vida de dependência. Dependência significa sujeição, obediência, submissão. Meus amados irmãos, prezados ouvintes que nos dão a honra de estarem conosco nesta oportunidade, as mentes modernas, insufladas pelas ideias do avanço científico, gostam de manter a noção da autossuficiência. Mas até agora, o próprio avanço científico serve de ameaça e de destruição do homem e não o meio de salvação ou da sua independência. Uma das provas está aí, o ditador da Coreia do Norte, que através do avanço científico desafia a todo mundo, toda semana soltando lá os seus foguetinhos. Nosso avanço científico tende a nos iludir, a nos levar a imaginar que somos capazes de realizar qualquer tarefa. Porém, a ciência humana
está escapando ao nosso controle e está inevitavelmente nos empurrando para a destruição. Em seu orgulho, o homem gosta de pensar que ele é naturalmente bom e independente. Mas a história da humanidade nega isto redondamente, mostrando que o homem, embora seja um ser espiritual, está decaído, depravado e totalmente dependente, e que precisa urgentemente da ajuda divina para voltar ao seu legítimo lugar. Nesta noite, irmãos, através do estudo da palavra, através do ensino das Escrituras Sagradas, nós vamos comprovar a dependência humana. E mais do que isso, vamos conseguir chegar ao ponto desta afirmação: vida cristã é vida de dependência. Primeiro ponto que eu quero destacar: dependemos da graça de Deus para nos capacitar. Dependemos da graça de Deus para nos capacitar. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 declara: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Dependemos da graça de Deus para nos capacitar. Somente Deus é independente. Todos os demais seres são dependentes dele. Todos os demais seres existentes dependem da graça de Deus. E isto se aplica a todos os aspectos da vida. Nenhum homem é suficiente por si mesmo. Até mesmo as capacidades naturais inerentes do homem procedem de Deus. Quando a vida parece fácil, frequentemente confiamos e dependemos de nossas próprias experiências e habilidades. Somente nos voltamos a Deus quando nos sentimos impossibilitados de vencer. Mas quando percebemos nossa impotência sem Ele e a necessidade que temos de sua constante ajuda em nossas vidas, passamos a depender dEle cada vez mais. Uma das experiências da dependência de Deus nos é dada por Davi, num grande exemplo. Ali no confronto com o gigante filisteu, o gigante zombando de Deus, zombando da nação de Israel, Davi simplesmente diz a ele: tu vens a mim com lança, espada, escudo, com toda sorte de armas de guerra, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos, do Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Mais à frente, lá no Salmo, Davi declara de maneira enfática: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor dos exércitos. Com essa atitude de dependência, os problemas nos levarão a Deus, ao invés de nos afastar dele, porque dependemos da graça de Deus para nos capacitar. Segunda coisa que nós aprendemos ao estudar a palavra santa do nosso Deus é que dependemos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Dependemos exclusivamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo para nossa salvação. Quero ler alguns textos e gostaria que vocês pudessem acompanhar
com muita atenção cada uma destas passagens bíblicas. A primeira de Atos, capítulo 16, versículo 31, aonde os apóstolos estão ali presos, ali em Filipos, e o Senhor opera um grande livramento, abrindo aquelas celas, e diante de uma fatídica cena, aonde o carcereiro tenta tirar a sua própria vida, e Paulo clama a ele, dizendo, não faça isso, porque todos nós ainda estamos aqui, ninguém fugiu, e o carcereiro diz a Paulo, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo diz, e eles lhes disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Foi o único nome citado. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12. Outros apóstolos, mais precisamente Pedro, João, declara, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João capítulo 3, versículo 17 declara, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,36 ainda diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 14, versículo 6, ainda declara, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E para concluir, o apóstolo Paulo ainda deixa este importante lembrete, Romanos 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Dependemos de Jesus para a nossa salvação. Só através de Jesus há salvação. Terceiro ponto. Dependemos do Espírito Santo para nos ajudar nas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. A palavra do Senhor declara, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus amados irmãos, uma das maiores promessas de Jesus está registrada lá em João capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 18, que diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, não vos deixareis órfãos, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. E lá no versículo 26 ele complementa dizendo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meus amados irmãos, a obra do Espírito Santo na vida do cristão é algo tremendo. É algo poderoso. Se nós fôssemos citar tudo que o Espírito Santo faz em nós, se nós fôssemos pegar todos os versículos de tudo aquilo que é o Espírito Santo nas nossas vidas, poderíamos passar até o final do ano, entrar o ano que vem, e nós ainda não conseguiríamos encerrar esta palavra abençoadora.
foi através do Espírito Santo, através da sua chegada. Porque o Senhor, ao enviá-lo até nós, Ele veio primeiramente com a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para habitar, Ele veio para selar, Ele veio para regenerar, Ele veio para distribuir dons espirituais, Ele veio para nos outorgar o fruto do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos faz lembrar todas as coisas. Esse Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos sequer orar. A vida cristã é vida no Espírito. Todos os cristãos concordam nisso com alegria. Seria impossível ser, viver e crescer como cristão sem o ministério do Espírito Santo. Tudo o que temos e somos como cristãos, devemos ao Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. A palavra ainda nos lembra que dependemos dela, dependemos da palavra de Deus para alcançar o discernimento espiritual. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Dependemos da palavra de Deus para discernimento espiritual. Vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro, a recomendação de Deus ao grande general Josué, sucessor de Moisés. Diz lá: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Lá no Salmo de número 1, nós encontramos a exortação da conduta do justo, onde diz ali o texto: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Observem a orientação do próprio Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E no versículo anterior que nós lemos ali, da carta de Paulo a Timóteo, Paulo orienta Timóteo dizendo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Meus amados, muitos outros versículos poderiam ser citados, mas creio que já está bastante claro a necessidade primordial de que dependemos da palavra de Deus para alcançarmos o discernimento espiritual. Mas também aprendemos que dependemos da oração para obter poder espiritual.
O Senhor Jesus, através do evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 41, declara: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, que é o principal exemplo de homem de oração, nos deixou a seguinte orientação através do evangelista Lucas, no capítulo 18, versículo 1, onde ele diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meus amados, o recurso mais poderoso do cristão é a comunhão com Deus através da oração. Não existe arma mais poderosa do que a oração. Ezequias, que recebeu uma sentença de morte, Deus enviou o profeta Isaías até ele, dizendo: olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E naquela mesma hora, Ezequias se vira ao Senhor, e ele levanta a sua voz de clamor, de petição, de pranto, diante do Deus Todo-Poderoso. E Isaías ainda nem saiu ali das redondezas do palácio, e a palavra do Senhor veio ao coração de Isaías, dizendo: volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias, eu vi as suas lágrimas, e acrescentarei a ele mais 15 anos de vida. A oração, meus amados irmãos, é a arma mais poderosa que um cristão tem. Não existe arma igual. E Deus nos deu esta arma. Deus nos deu esta possibilidade de nós adentrarmos diante do seu trono de graça. Quando foi da inauguração do primeiro santuário, do verdadeiro templo de Salomão, não esse lá da Avenida Celso Garcia, viu? Isso não tem nada a ver, isso não tem nada, e nem aqueles cidadãos que estão lá, tem nada a ver aquilo ali não, tá? Estou falando do templo lá de Reis, de Crônicas, estou falando daquele que nasceu no coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e do qual Deus não permitiu que fosse efetuado, porque Davi também era um homem de sangue, mas Deus permitiu que Davi sonhasse com aquele templo, planejasse todo aquele templo, e passasse tudo às mãos do seu filho, para que realizasse aquele sonho. E quando da inauguração daquele santuário, dedicado ao Deus Altíssimo, o Senhor se apresentou ali e disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Olha que coisa interessante. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar, queridos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Através do profeta Jeremias, o Senhor declarou: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes e que vocês não sabem. Os resultados de uma oração fervorosa são frequentemente maiores do que pensamos. Algumas pessoas veem a oração como o último recurso a ser tentado, quando tudo mais falhar. Porém, esta abordagem está completamente errada. A oração deve vir, em primeiro lugar, pelo simples fato de Deus ser infinitamente maior do que qualquer dificuldade que possamos estar passando. E também
porque Ele mesmo nos encoraja a orar, dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Dependemos da oração para obter poder espiritual. Mas também, queridos, dependemos da igreja para o encorajamento mútuo. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, declara: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Queridos, a igreja, ela tem um papel significativo, efetivo e afetivo. Significativo, efetivo e afetivo. Primeiramente, porque a igreja é uma ideia de Deus. A igreja, ela foi constituída sobre o Senhor Jesus Cristo. A igreja tem uma promessa divina do Senhor, que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. O Senhor, na sua segunda volta, para o arrebatamento, Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a sua igreja. As pessoas na igreja não estão e nem podem se sentir sozinhas. Os membros do corpo de Cristo devem contar com o apoio e orientação, como a oração, especialmente quando estes estão doentes e sofrendo. A igreja é o local onde a prática da sensibilidade, da disposição para atender às necessidades de acordo com suas condições, é mais favorável. Portanto, as dificuldades jamais devem se tornar desculpas para perdermos os cultos na igreja. Antes, quando as dificuldades surgirem, devemos fazer um esforço ainda maior para sermos fiéis e estarmos presentes, pois dependemos da igreja para o encorajamento mútuo. Mas também encontramos dentro da palavra de Deus que dependemos da comunhão uns com os outros para o fortalecimento da fé. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20, o Senhor Jesus declara: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que estás nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Negligenciar as reuniões cristãs é desistir do encorajamento e da ajuda de outros cristãos. Nos reunimos para compartilhar nossa fé e para fortalecimento uns dos outros no Senhor. À medida que nos aproximamos do dia em que Cristo voltará, enfrentamos muitas lutas espirituais e até mesmo tempos de perseguição. As forças anticristãs crescem. Por isso, precisamos cada vez mais nos unir. E como alguém já disse, exército dividido não ganha guerra. Portanto, dependemos da comunhão para fortalecimento da fé. Concluindo, meus amados irmãos, vida cristã é vida de dependência. Dependemos da graça de Deus para nos capacitar. Dependemos de Jesus Cristo para a nossa salvação.
Dependemos do Espírito Santo para nos ajudar nas fraquezas. Dependemos da palavra de Deus para o discernimento espiritual. Dependemos da oração para obter poder espiritual. Dependemos da igreja para encorajamento mútuo. Dependemos da comunhão para o fortalecimento da fé. E para que fique de maneira bem clara a nossa dependência, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, declara: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus declara em João 15, versículo 5, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe.